Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Amém, amém. Que a glória do Senhor possa encher mais uma vez, esse dia, essa quarta-feira, a qual nós separamos para estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, através do estudo com o nosso amigo Pastor Davidson. E é ele que eu quero convidar nesse momento para que esteja aqui. Cadê o Pastor Davidson? Peraí, Pastor Davidson. Opa, ele aí, querido. Opa, bom dia, pastor Anderson, tudo bem? Tudo jóia, meu amigo, tudo tranquilo. Graças a Deus, tudo bem por aqui. Aqui em São Gonçalo, tá a benção hoje, né? Aquele friozinho, mas não Verdade. é aquele frio muito intenso. Aqui é um pouquinho mais tranquilo, mas É, tá fluindo. Queridos, Pastor Davidson, a partir de agora ele assume. Só fazer algumas considerações bem rápidas e ao mesmo tempo importantes, né? Primeiro de tudo é que o Pastor Davidson ele vai falar um pouquinho sobre o livro onde a gente está fazendo esse estudo e em seguida, se você tiver alguma pergunta e queira compartilhar conosco, olhe, não fique aí envergonhado, não é verdade, Pastor Davidson? Vai lá no comentário, faça sua pergunta que vai ser muito importante para nós. Tá isso bom? aí. Pastor Davidson, assume agora. Fique à vontade. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado, pastor Anderson. Como o pastor disse, né, vou estar aqui mostrando para vocês os livros, né, que a gente está, o livro que a gente está usando como base para essa série de estudos agora, e esse aqui que é o livro anterior, da série de estudos anterior, né? É o livro mais recente, mas ele foi baseado nele que trabalhamos a série anterior sobre o Salmo 23. Então, aqui, ó, Revelações Originais do Salmo 23. Foi nesse livro aqui que eu estive baseando aquela série anterior do Salmo 23, claro, quando analisamos versículo por versículo, palavra por palavra, o Salmo 23 na língua original em hebraico. Então, esse livro aqui é imperdível, caso você ainda não tenha. Você pode recuperar as lives aqui no canal do Facebook da Igreja Congregacional de Aracruz, com o pastor Anderson, ou mesmo, se preferir, pode ir lá também no meu canal do YouTube, é só você digitar aqui, ó, o meu nome, como está aqui, né? Meu nome é Davidson Bignon, tá? Você procura no YouTube, pelo meu nome, e você acha o meu canal. Então você assina, clica no sininho, né? E assiste os vídeos lá. Tem quase 500 vídeos no canal de estudos bíblicos, pregações, material especial, né, podcasts, tudo para você realmente se aprofundar no estudo da palavra de Deus, tá? E aqui, ó, esse aqui é o livro onde estamos baseando esta série atual de lives, né, de aulas. O livro A Ética do Casamento Judaico. Ah, mas por que eu preciso entender isso aqui? Porque eu não sou judeu. Você precisa compreender por quê? Porque a ética do casamento do cristianismo, ela foi assimilada, uma boa parte dela, do próprio judaísmo. Então, se você quiser compreender o que a Bíblia revela sobre questões de família, de casamento, criação de filhos, temas, né, afins sobre família e casamento, esse livro aqui vai te ajudar a isso, tá? Você vai entender por que a família é tão atacada hoje em dia, essa ideia
divina da família tradicional, por que ela é tão atacada hoje na nossa cultura, né? Você vai entender também o porquê disso, tá? Esse material, portanto, aqui é a minha monografia de mestrado, publicada em formato de livro. Ah, mas é monografia de mestrado, então eu não vou entender nada. Não, você vai entender, porque eu procurei escrever e adaptar, né, para ficar simples para o nosso entendimento, tá bom? Então, A Ética do Casamento Judaico é um livro que eu recomendo para que você também esteja não apenas me ajudando no ministério, mas também esteja adquirindo novos conhecimentos acerca da família e acerca do casamento de acordo com a Bíblia, tá bom? Muito bem, eu vou estar agora retomando aqui de onde paramos na aula passada, no encontro passado, né? Eu vou pedir aqui ao pastor Aderson para que esteja me liberando aqui o compartilhamento da tela. Isso, então a gente vai estar trabalhando aqui, né, com o material em tela. Isso, já Joia. liberou. Liberei. Enquanto isso, meu amigo, só dar bom dia aqui para alguns amigos que já estão conectados a nós. Nós temos aí a Fabiane Ribeiro, da Congregacional de Niterói. Um beijo no seu coração. Também no coração aí da sua mamãe, tia Nilza. A nossa irmã Dora, a Roselane Mello também está conosco. Deus abençoe a cada uma de vocês que está conectado a nós nessa manhã. E se quiser e puderem, compartilhem o vídeo. Tá bom? Deus abençoe. Pastor Davidson, fique à vontade. Desculpa, prometo que eu não vou interromper mais, tá bom? Amém, sem problemas. Beijão também para a Fabiane, para a querida Nilza também. Deus abençoe, né, a vida de vocês. Muito bem. Então, estamos tratando aqui, desde o encontro passado, sobre as bênçãos familiares do Salmo 128, que é uma espécie de estudo introdutório antes de entrarmos propriamente no meu livro, né? Embora tenhamos também cotejado aqui com algumas partes do meu próprio livro também. Então, na semana passada, na aula passada, nós falamos sobre a palavra família em hebraico, que é mishpachá. Falamos sobre esse conceito. Explicamos aqui, né, o que significa mishpachá na Bíblia, as várias acepções de tradução e significado. Temos aqui várias coisas interessantes. Lemos aqui uma parte do meu livro, né, que fala sobre Hatuná, que em hebraico é o casamento, propriamente dito, né, a cerimônia de casamento. Falamos aqui vários conceitos, falamos do conceito de amor, falamos tudo aqui, não é? Tudo na semana passada já tratamos disso. E depois, falamos propriamente sobre o Salmo 128, que vale até a pena a gente reler aqui para retomar alguns entendimentos. Então, o Salmo 128, já trabalhamos aqui a leitura e algum comentário também do Salmo 128, lembrando que as partes que estão destacadas em amarelo são partes importantes que eu estive retomando nessa conversa anterior, né? Então, o Salmo 128 está assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então fizemos a leitura, aqui está apenas para você conhecer como é o Salmo 128 na língua hebraica, para você ver a imagem, né, de como é o Salmo. E também falamos na semana passada sobre essa parte da análise, não é? Falamos aqui versículo a versículo, os destaques que já trouxe aqui, né, com uma tradução hiperliteral também. Então já discutimos isso, já explicamos sobre todos esses versículos, estamos apenas pulando aqui e retomando, né? Aqui você viu a imagem da videira frutífera, que é a comparação feita com a esposa desse homem abençoado. Você também viu aqui uma oliveira com brotos ao redor do seu caule principal, né? Que esse caule é bastante antigo, mas que mesmo depois de muito tempo ele consegue ter os brotos, e isso é a promessa de bênçãos futuras, né?
que os filhos aqui ao redor da mesa é comparado a esses brotos ao redor da árvore, né? Então, nós também já vimos isso aqui na aula passada. Então, continuamos aqui com os versículos, até que fechamos aqui com o versículo 6, né? Agora é a parte de alguns comentários. Esse é o principal conteúdo de hoje. Vamos falar aqui sobre alguns comentários de tudo aquilo que vimos na aula passada. Então, se você não viu a aula passada, depois você pode retomar, pode assistir ou no meu canal do YouTube, como eu disse, ou no próprio Facebook da Igreja Congregacional de Aracruz, tá bom? Você pode retomar e então você continua a partir daqui, porque a partir de agora é realmente continuação do que vimos na aula passada. Então, mensagem para hoje. A gente está interessado em saber quais as informações ou qual o tipo de mensagem que podemos resgatar e trazer, fazer essa ponte, né? Com os critérios, com os princípios bíblicos do que vimos no Salmo 128 lá atrás, lá para a época do rei Davi, e podemos então trazer para o dia de hoje e como que esses princípios espirituais vão abençoar a nossa vida, não é? Então, muito bem, este é um salmo de sabedoria. O Salmo 128 é um salmo de sabedoria. Tem vários tipos de salmos, né? Se você não sabe, existem 5 livros de salmos na Bíblia, né? São partes do livro de salmos como um todo, mas são 5 partes que esse livro de salmos é dividido. Então, temos, durante vários livros, temos temas, né, específicos. O Salmo 128, ele é classificado como um salmo de sabedoria. Por quê? Porque ele trata de questões que envolvem sabedoria em família, tá? É, portanto, um salmo de sabedoria que trata sobre família. Então, este é um salmo de sabedoria, cuja mensagem central é que o homem que se devota a Yahweh, Yahweh aqui é o modo como os especialistas hoje têm a tendência de perceber que é a sonoridade e a pronúncia do nome do tetragrama sagrado. Para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, no meu canal do YouTube eu tenho uma playlist de vários estudos que eu fiz já há algum tempo sobre os nomes de Deus em hebraico. Ali eu também explico sobre Yahweh, que é o modo como nós falamos hoje o tetragrama, né? Antigamente se falava Yahvé, já chegaram até a fazer uma espécie de aportuguesamento, né? E falando Jeová. Mas como aparece, né, no original em hebraico, é o tetragrama sagrado que falamos hoje, Yahweh. Bom, então o tema central é esse, né? O homem que se devota a Yahweh terá numerosa e próspera família como recompensa. Esse é o princípio geral. Lembrando que para a cultura bíblica, na época, o sinal de felicidade para o homem era ter uma chácara para cuidar, com plantações, com animais também, né, que ele cuidava, ter uma família grande, com muitos filhos, uma esposa abençoada. Então, isso era sinal de felicidade, né? Ter essa terra para cuidar, ter uma família numerosa e ser feliz de um modo geral, né? Muito bem. Então, esse homem abençoado por Deus, que é descrito no Salmo 128, ele, portanto, tem essa característica, né? Ele se devota a Yahweh, ou seja, ele é servo de Yahweh, leva a sério essa questão do relacionamento em aliança com Yahweh, e como resposta dessa devoção, como resposta desse temor a Yahweh que ele demonstra ao longo da sua vida, ele, portanto, terá numerosa e próspera família com recompensa dessa atitude, não é? Em contraste com o ímpio. O ímpio que não se importa com Yahweh, que não está nem aí para servir a Deus, ele não vai ter as bênçãos que esse homem aqui vai ter, né? Bom, este salmo é como uma sequência ao Salmo 127, que também é um salmo de sabedoria e também um salmo sobre a família, tá bom? Então, o Salmo 128 pode ser lido como um complemento do Salmo 127, que estão bastante colados, né? Estão bastante ligados um ao outro. Muito bem. Comentários, então, sobre
o nosso Salmo 128. Então, Salmo 128, versículos 1 e 2, nós temos aqui esse resumo, né, esse título, Um Homem Diante de Deus. Então, como que a gente vai entender que o homem deve se portar diante de Deus de modo a agradá-lo, né? Então, esses dois versículos iniciais falam para a gente isso. Os ingredientes da verdadeira felicidade não se acham inacessíveis. Ou seja, de modo assim, muito prático, né? Muito simples até, que eu posso resumir para você. Se você quiser ser feliz como uma pessoa, um ser humano, não é você ter liberdade para fazer tudo o que der na sua cabeça. Isso não é sinônimo de liberdade. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente, durante uma fase da nossa vida, a gente escolhe que eu vou ser feliz de um jeito assim assado. Só que eu vou amadurecer, o tempo vai passar, eu vou amadurecer. E aquilo que eu considerava que me fazia feliz antes, depois de um tempo, depois de alguns anos, isso pode se provar como sendo algo que passou, que não me faz mais feliz. O coração do homem ele é volúvel, ele muda muito rapidamente. Né? Aliás, os cientistas dizem que aproximadamente de 7 em 7 anos a nossa mente muda radicalmente, a nossa cabeça. A nossa forma de pensar muda radicalmente em períodos de 7 anos. Né? Então, o que há 7 anos atrás eu considerava como sendo importante, como aquilo que me traria felicidade, depois desses 7 anos eu posso ter mudado a mente sobre esse ponto e posso não considerar mais algo que me faz feliz, o que eu considerava antes. Um exemplo que eu posso te dar é que quando eu era adolescente, eu gostava de ler revistas em quadrinhos, né, as HQs, os gibis, né? Eu lia bastante Disney e lia bastante, especialmente, os heróis da DC e da Marvel, né? Eu gostava muito de ler. Especialmente o Batman, da DC, eu lia muito. Então, o que me fazia feliz na época era meu pai chegar no trabalho e trazer a revista nova do Batman que eu havia pedido para ele. Quando ele jogava assim na minha cama, poxa, aquilo me deixava muito feliz. Hoje em dia já não é mais isso que me traz felicidade. Hoje em dia meu coração mudou, é claro, eu amadureci. Então, hoje em dia, quando eu estou meditando na Bíblia, quando eu estou vivendo em família, isso tudo me traz felicidade, de um modo diferente, como antigamente, não é? Eu era feliz daquele modo. Então, isso é só um exemplo simples e muito prático de como as fases da nossa vida podem nos trazer conceitos diferentes do que me faz particularmente feliz. O que a Bíblia ensina para a gente, então, é que o homem que de fato é feliz, ele está diante de Deus e serve a Deus com o coração inteiro. Ou seja, se eu quero ser feliz de verdade, eu não tenho que estar focando no meu próprio coração, mas eu tenho que aprender a focar naquilo que faz Deus feliz. Então, se eu faço Deus feliz com a minha atitude de vida, com as minhas escolhas de vida, se eu faço Deus feliz em primeiro lugar, se Ele se agrada da minha vida, por quebra, eu vou ser feliz por estar fazendo Deus feliz. É mais ou menos como a nossa experiência de casamento, né? Eu amo a minha esposa, então se eu faço a minha esposa feliz, se eu percebo que ela está feliz por estar comigo, isso também me faz feliz, porque eu amo a minha esposa, né? Então eu sou feliz quando eu faço primeiramente Deus feliz. E se eu percebo que a minha vida está agradando a Deus, isso me traz felicidade. A própria felicidade, a alegria que Deus mesmo me dá. Não é? Então, esse relacionamento em Cristo Jesus, né, que conseguimos esse relacionamento com Deus de modo mais abençoado, de modo que realmente nos faça perceber que estamos agradando o coração de Deus, então isso realmente traz felicidade para a vida de cada um de nós. Né? Muito bem. Estou ligando aqui, estou ficando atento aqui ao nosso horário, né, para a gente não perder a hora. Então vamos continuar aqui, ó. Aqui resume-se como sendo a reverência, o relacionamento certo com Deus e a obediência, ou seja, os hábitos aprendidos do próprio Deus.
Então, temos aqui essa fórmula bíblica para a felicidade. Estarmos num relacionamento certo com Ele e em obediência, com os nossos hábitos pessoais completamente focados em agradar o coração de Deus, tá bom? O trabalho árduo é considerado algo normal, mas este salmo deixa tão claro como o 127 que gozar dos frutos do serviço é uma dádiva da parte de Deus. Então, de verdade, né, a gente pode perceber aqui que, embora o trabalho em si seja algo que é árduo para nós, traz até as suas dificuldades, né? Isso por causa do pecado de Adão e Eva, quanto isso afetou a gente, né? E afetou tanto que nem sempre aquilo que realmente produzimos em nosso trabalho, nós conseguimos usufruir. Por exemplo, se trabalhamos para o patrão, né? E o patrão não tem visão bíblica, o patrão não é lá muito justo, então ele pode estar explorando o meu trabalho, eu como empregado dele, né? E isso vai desgastando o meu próprio relacionamento com o patrão. Vai desgastando o meu relacionamento com a empresa, por exemplo, e eu passo a não querer mais valorizar aquilo que eu tenho. Então, eu começo então a tentar procurar outro emprego que tenha mais valor, que eu receba melhor, não é? E isso acaba fazendo com que esse desgaste produzido pelo patrão, né, acabe trazendo aquela sensação de que eu estou trabalhando, que eu estou produzindo para o enriquecimento do outro, e não para eu próprio colher os frutos do meu trabalho. Mas se eu trabalho com o patrão, né, e ele reconhece o meu valor, paga o salário justo, não é pagar muito acima do normal, mas é pagar o salário justo, né? Eu tenho um relacionamento bom com esse patrão, então ali eu me sinto satisfeito. E a tendência de eu querer buscar um outro emprego, uma outra empresa, começa a perder o sentido, né? Porque eu vou estar satisfeito e eu estou conseguindo abençoar a minha família. Então é mais ou menos essa ideia, né? Quanto eu consigo ter essa sensação, e a sensação é real, de que eu estou trabalhando sim, o trabalho é árduo sim, mas eu estou conseguindo colher totalmente os frutos do meu próprio trabalho, não é? Que é bem diferente do trabalho escravo, por exemplo, o trabalho de exploração pessoal. Então, esses dois primeiros versículos falam para nós sobre isso, né? Falam para nós sobre essa questão de eu estar realmente comendo do trabalho das minhas mãos, né? Essa é a promessa de bênção que o Salmo 128 já começa trazendo para aquele que se dispõe a temer a Deus. Também já vimos aqui, né, que temer a Deus não é apenas a questão de ter medo, mas também envolve um pouco de ter medo da própria ação divina, né? Porque, como eu expliquei na aula passada, quando nos relacionamos com Deus, não estamos nos relacionando com alguém de igual para igual, não é de igual para igual. Entende? Embora Deus esteja acessível a nós, como foi revelado pelo próprio Senhor Jesus, que trouxe no Novo Testamento essa ideia de Deus como Pai. Não é que no Antigo Testamento não tivesse essa ideia de Deus como Pai, tinha também, mas não era a ênfase. Não era a ênfase, não é desse Pai amoroso, próximo, que perdoa com muito mais facilidade do que antigamente, né? Então, realmente temos aqui em Cristo a revelação de Deus como Pai amoroso e próximo da gente. Mas, apesar disso, Deus também é todo-poderoso. Ele, além de amor, ele é justiça também. E ele não vai fazer vista grossa para nossas atitudes de pecado. Por isso é muito importante a gente estar nesse contexto da aliança, como era o contexto que o salmista estava. Ou seja, esse homem aqui do Salmo 128, ele só é abençoado porque, em primeira instância, ele está no contexto de aliança com Deus. Portanto, ele tem obrigações nessa aliança e tem também direitos e bênçãos que recebe decorrentes dessa aliança, né? Então, eu preciso agradar a Deus em aliança para que então eu seja abençoado nesse contexto de aliança, tá? Muito bem, então, quando tudo isso acontece, eu sou feliz, eu alcanço essa noção bíblica de felicidade.
Se estas promessas parecem modestas, né? Promessa, né, de ter uma chácara para cuidar, uma plantação, ter animais para cuidar e ter os frutos, né, dessa bênção, dessa vida bastante bucólica até, né? Então, se estas promessas parecem modestas e o programa do versículo um pouco aventuroso, podem ser comparadas com suas alternativas contrastantes, que como está aqui em Gênesis 3:5, né? Feliz serás, como está aqui no Salmo 128, como sereis como deuses, como está em Gênesis 3, versículo 5, que foi a tentação que o diabo fez para Eva, né? Quando ele começou a tentar a Eva. Então ele disse, olha, que isso de você não ser feliz porque vai comer do fruto proibido? Não, que isso, você vai ser como Deus, você vai conhecer tudo. Ou seja, você vai ser feliz se você fizer o que eu estou falando. A serpente estava aqui, né? Satanás usando a serpente para tentar Eva e fazê-la entender que a felicidade estava em comer aquele fruto. É o que ele despertou no coração da mulher, né? E também, em contraste aqui, o andar nos seus caminhos, né, que o Salmo 128 diz, com cada um se desviava pelo próprio caminho, né? Isaías 53, versículo 6, que fala para a gente sobre essa questão de que cada um, por ter o coração ímpio, distante de Deus, não está querendo servir a Deus nesse contexto de aliança, ele fazia o que dava na telha, né? Fazia o que o seu coração mandava. E isso a Bíblia entende como desvio. Desvio da vontade de Deus, desvio da direção divina, entende? Que é andar pelo caminho errado, pelo caminho dos corações, daquilo que o coração humano traz como desejos errados, desejos até afrontosos à vontade do próprio Deus. Quando você tira Deus do trono da sua vida e coloca o seu eu, coloca o seu próprio coração, não é? Então o contraste aqui é gritante. O homem que é feliz é aquele que serve ao Senhor, ou seja, não quer ser como Deus, mas ele reconhece que Deus é Deus na sua vida, que Yahweh é Deus na sua vida, porque ele está nesse contexto da aliança, e escolheu também andar nos caminhos do Senhor, e não se desviar dos caminhos de Deus, seguindo os seus próprios desejos, os seus próprios caminhos carnais. Não é? Então o contraste aqui é muito nítido. O Salmo 14 mostra qual é o resultado dessas ambições fora da vontade de Deus. Eu vou dar um jeito de sair aqui para poder mostrar para vocês o que está no Salmo 14, que ele está indicando aqui a leitura, né? O nosso slide indicou a leitura. Eu estou abrindo aqui um programinha de Bíblia, estava aqui no Salmo 128, né? Mas eu vou abrir aqui o Salmo 114, o Salmo 14, aliás, né? Que já está aqui na tela, para a gente conhecer o que ele diz sobre o tipo de resultado que os caminhos maléficos trazem para o homem, né? Aqui, ó, o título, né, que foi dado aqui é a corrupção do homem. O Salmo de Davi para o músico mor, né? Esse é o título que está no original em hebraico. Esse título aqui, a corrupção do homem, não está no original em hebraico, tá? Disse o nécio no seu coração. Nécio é aquele que não conhece a Deus, né? Não há Deus. Tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Aqui, então, é a perspectiva de quem não quer servir a Deus, tá? Versículo 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor. Ou seja, que a liderança aqui está devorando o povo como se devorassem pão, né? Ou seja, estavam nessa atitude de trazer maldade para o povo, porque não tem o temor de Deus, né? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos, ou seja, numa geração onde há impiedade, existe pavor, enquanto que Deus está na geração dos justos, né? Ele está abençoando os justos nessa sua geração. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio.
Ou seja, os pobres passam muito mais necessidade quanto há ímpios dominando. Agora, quanto o Senhor é o refúgio desse pobre, ele então é consolado e também abençoado, né? Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então você percebe aqui que o Salmo 14 está no contexto de aliança, né? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Então, beleza, o Salmo 14, como estamos vendo aqui, mostra qual é o resultado dessas ambições, as ambições ímpias, ambições fora do caminho de Deus, né? Então, vamos trabalhar ainda com alguns comentários aqui, né? Versículos 3 e 4 agora, falamos dos versículos 1 e 2. Agora, versículos 3 e 4. Esses dois versículos aqui vão tratar do círculo familiar, que é o que de fato o Salmo 128 trata. Nos dois primeiros versículos ele fala do homem abençoado, do indivíduo abençoado. Agora o foco está nesses dois versículos aqui, versículos 3 e 4, no círculo familiar. Ou seja, o homem não é abençoado apenas individualmente, mas é abençoado em seu círculo familiar, tá? A videira, como nós vimos, era símbolo não somente da frutificação. Aqui aparece explicitamente assim no Salmo 128, né? A mulher frutífera, ou seja, a mulher que dava muitos frutos, né? Muitos filhos para o seu marido. E também é tratado também em termos de encanto nupcial, ou seja, a esposa não apenas é frutífera, porque dá muitos filhos ao marido e tem essa parte prática, né, da vida antiga, quanto também a frutificação da videira era símbolo do encanto nupcial, ou seja, desse encanto no próprio casamento. O marido está sempre encantado com a esposa. Aliás, por exemplo, se você for ler o texto de Gênesis, que fala, né, que Deus, que Noé, porém, achou graça diante de Deus, né, no contexto do dilúvio, ou seja, toda a geração do dilúvio estava corrompida. A maldade, a violência, a impiedade em geral. Lá em Gênesis capítulo 6 você vai ver isso, né? Mas o texto diz claramente lá, Noé, porém, achou graça diante de Deus. A palavra graça em hebraico é ren, que curiosamente, ren na organização das palavras, né, é escrita com duas letras em hebraico, duas consoantes hebraicas, que é a consoante het e a consoante nun no final, não é? A palavra Noar, que é Noé em hebraico, tem essas mesmas consoantes, só que invertida, é um espelhamento aqui. Noar são as mesmas consoantes, het e nun, só que começando com nun e terminando com het. Então, Noar, Noé e graça, ren, estão espelhadas no texto de Gênesis capítulo 6. E o texto é muito claro ao dizer que Noé, porém, achou graça diante de Deus, ou seja, diante de uma corrupção geral da raça humana, Noé despertou no coração de Deus esse encantamento, que é uma palavra, ren, é uma palavra usada nessa situação, nesse contexto de casamento, como sendo esse encantamento, esse marido olha para a esposa e se sente encantado com ela, não é? Porque ela desperta pela beleza, pelo jeito dela cuidar da família, pelo fato dela ser a mulher da vida dele, que trouxe os filhos que ele também ama, deu para ele, né, os filhos que ele também ama. Então, tudo isso gera encantamento no coração do esposo. Então, essa é a ideia aqui, que a mulher é frutífera e também esse fato dela ser frutífera como videira traz alegria, felicidade e encantamento, traz graça ao coração desse homem, não é?
E no caso aqui, nesse contexto aqui, graça, quando a nossa vida agrada a Deus, nós atraímos a graça divina para nós, né? É muito interessante isso. Então, a videira era símbolo não somente de frutificação, como também de encanto nupcial e da própria festividade em si. A felicidade, a festividade, ou seja, uma família que tem festa é uma família feliz. Uma família feliz é uma família que encanta o coração de Deus, né? Então, ela está sempre à festa, porque a encantar a Deus, servir a Deus, ser abençoado por Deus traz alegria ao nosso coração. Isso é festa, né? A palavra expressiva que se traduz no interior da tua casa, como nós também já vimos na aula anterior, que se refere diretamente à esposa e não à videira, se contrasta marcantemente com aquilo que se diz da esposa promíscua de Provérbios 7:11. E aqui tem um detalhe importante, né? Vale a pena sairmos novamente daqui e irmos lá para Provérbios 7, versículo 11. Você vai ver que o contraste dessa mulher abençoada no contexto da família abençoada, né? Em contraste agora com a mulher que não tem prazer em servir a Deus, a mulher que não é abençoada, uma prostituta, né? Conforme o Provérbios 7:11 diz, olha só, essa mulher prostituta, mulher da vida, né? Ela estava alvoroçada e irrequieta. Olha como está aqui, ó. Não parava em sua casa os seus pés. Mulher que bate muita perna, que fica muito na rua, que não tinha prazer em estar na própria casa, tendo o seu cantinho lá, né? O lugar onde, bem reservado lá na sua família, onde ela guardava os seus pertences. Ou seja, ela cuidava bem da casa, né? O contraste é gritante com a mulher da vida, a mulher da rua. Mulher que não para em casa, não é? Mulher que não tinha o temor de Deus. Então, é muito interessante quando a gente percebe aqui esse tipo de própria atitude, né? Aqui no slide atual. Aí já volta onde a gente estava, né? Então, veja o contraste, né? Dessa mulher abençoada, que ela compõe esse contexto de bênção no círculo familiar para o seu marido e para ela também, né? Ela tem lá o cantinho reservado na sua casa, lá no interior, onde ela guarda os seus pertences pessoais, e isso é sinal também de felicidade, porque se respeitava a intimidade dessa mulher, né? Em contraste com o provérbio 7:11, que mostra essa mulher promíscua, mulher que só vive na rua, que bate perna, que não para em casa, né? No contexto bíblico antigo, essa mulher muito rueira, ela era atrelada a essa ideia de mulher da vida, mulher promíscua, né? Embora a cultura hoje, né, tenha mudado, e as mulheres hoje conquistaram muitas coisas e conseguem ter, isso é bom, né, para a mulher também, ela ter a sua autonomia, em certo sentido, né, ter a sua autonomia, conseguir bons empregos e ter uma vida, né, profissional também. Isso foi uma conquista e é bênção para a mulher, tá bom? Eu não estou criticando essa postura mais atual, né, das mulheres ocidentais. Dizendo que na época bíblica, mulher que só vivia na rua, que não parava em casa, tinha essa conotação cultural, tá bom? A sociedade via essa mulher como mulher promíscua, porque era uma atitude de promiscuidade. Hoje em dia, a mulher pode ter naturalmente o seu emprego, pode ter o seu trabalho, pode se realizar profissionalmente, sem descuidar da família, sem descuidar do casamento, dos seus filhos, né? Dá para fazer sim. É uma jornada dupla, até tripla. Mas algumas mulheres conseguem tirar de letras, né? Esse tipo de esforço para também se realizar do ponto de vista profissional, ok? O problema é quando há exageros nessa área. Isso traz infelicidade para a mulher quando ela não consegue dar conta direito de tudo que ela se propõe fazer, né? Então ela precisa se autoavaliar e ver o equilíbrio, achar o equilíbrio na sua própria atitude e sua busca de realização pessoal do ponto de vista profissional também, ok? Muito bem. O Salmo 128. No Salmo 128, a qualidade atraente desta esposa é totalmente acompanhada pela sua fidelidade. Fidelidade primeiramente a Deus,
fidelidade ao seu marido e ao lar, de modo geral, né? A fidelidade aos filhos. Então, quando a mulher não perde, ela tem um marido, tem um filho, tem uma família para cuidar, e ela negligencia isso, isso não traz felicidade ao coração dessa mulher. Pelo contrário, né? Ela está atraindo muitos problemas para a sua própria vida, né? Eu conheço vários casais que se separaram, né, com filhos, inclusive, e as crianças sofrem com separações, embora hoje seja muito mais comum do que era na, nas gerações anteriores, né, mas ainda assim causa sofrimento, todo rompimento causa sofrimento, né? É como você tentar, depois que separou, depois que quebrou, por exemplo, um vaso, né, depois você tenta colar, você consegue até deixar o vaso meio funcional, mas não é a mesma coisa, né? Sempre vai ficar com aquelas marcas quebradiças, né? E fica muito mais frágil depois de tentar consertar o vaso quebrado. Então, é muito importante a gente realmente levar a sério isso. Ah, mas é um valor antigo, é um valor bíblico, tradicional demais. Não cabe mais na nossa sociedade esse tipo de valor tradicional demais, como era na época bíblica. Sim, em certos aspectos, a nossa sociedade realmente mudou, né? Mas o princípio geral traz felicidade se um casal, se uma família consegue se encaixar nesse princípio geral do que a gente está observando aqui, né? Muito bem, então, eu vou repetir aqui essa parte final do Salmo 128. A qualidade atraente dessa mulher, dessa esposa, é totalmente acompanhada pela sua fidelidade ao marido, à família, aos filhos, à família e, até em primeira instância, a Deus. Tá bom? Os filhos à roda de tua mesa, né? Como nós já vimos aqui, a comparação com a oliveira, né? São a esperança e a promessa do futuro. Então, se a bênção da videira frutífera, da mulher que encanta o marido, que traz muitos filhos para ele, né? Que cuida bem do seu lar, uma mulher comprometida com o seu projeto de vida mais caseiro, né? Ela é bênção presente para esse marido que já é abençoado por Deus. Ele é abençoado por Deus no presente, com esse contexto familiar que tanta felicidade trazia ao seu coração. E os filhos, então, à roda da sua mesa, são a projeção dessa felicidade do presente para frente, para o futuro. Então, só a esperança e a promessa de um futuro, ou seja, a ideia é perpetuar a felicidade que esse homem já teve na vida dos filhos. E o próprio sentimento, né, de que os filhos estão bem caminhados na vida, que eles também estão indo pelo mesmo caminho de bênção que o pai, isso já traz também felicidade. E esse sentimento de dever cumprido no coração do próprio pai, do próprio homem abençoado aqui, né? Então, os filhos à ordem de tua mesa são a esperança e a promessa do futuro, de bênção para o futuro. O simile, rebentos da oliveira, né? Ou seja, essa comparação, essas ideias que são similares, por isso a figura de linguagem do simile, né? Rebentos da oliveira não é mais fotográfico do que as flechas do Salmo 127, versículo 4. Porque no Salmo 127, versículo 4, realmente fala, né, que bem-aventurado é o homem que enche da sua aljava de flechas dos filhos, né? Porque os filhos aqui são comparados como essas flechas. A flecha no mundo antigo era a arma de longo alcance, né? Onde você atingia o alvo de longe. Essa aqui é a ideia, né? Você joga para o futuro, porque é uma arma que vai te proteger, vai proteger a sua família, vai proteger o seu clã lá no futuro. Por isso, se tinha essa ideia, na época bíblica, de ter muitos filhos numa família. Mas olha só que interessante, embora essa imagem, né, dos rebentos da oliveira seja menos forte do que a flecha cheia, do que a aljava cheia de flechas, né, que traz uma ideia mais forte de guerra, de vitória e de projeção para o futuro, projeção para frente, né, porque é o alcance de longe. Mesmo assim, essa bênção aqui, nessa comparação, né, com o Rebento Oliveira, também traz riqueza também nessa comparação, né? Nos dois salmos, estes dois aspectos ou etapas da juventude,
como crescimento tenro a ser nutrido e como concretização do zelo entusiasmado, formam um par complementar. Então você pode juntar o Salmo 127 com o Salmo 128, eles se complementam uns aos outros, porque tratam do mesmo tema e ambos são também salmos de sabedoria. Né? Então, essa ideia do filho, dos muitos filhos é como rebentos da oliveira. E a aljava cheia de flechas, elas se complementam, cada uma dessas imagens trazendo essa compreensão de que o homem tinha que ter muitos filhos para poder ser vitorioso naquele contexto antigo. Se fosse no embate lá com alguém que estava disputando algum tipo de bênção, algum tipo de espaço, por exemplo, de terra para cuidar, né? Então tinha uma disputa lá entre duas famílias. Então o homem que tinha muitos filhos, na hora de uma disputa dessa que acontecia lá no portão de entrada da cidade, e tinha os anciãos ali que estavam observando e julgando, o homem que tinha muitos filhos para apresentar no meio de um julgamento como esse, ele também levava vantagem. Não é interessante a gente perceber isso. Além, claro, no contexto de guerra, de invasão de uma outra nação, para tentar tomar lá uma cidade, tomar uma nação. Quanto mais filhos, isso significava mais homens lutando numa batalha. Então, isso podia significar também a diferença entre a vitória e a derrota, entre a soberania de uma nação que está ali se protegendo, ou o fato dela perder essa soberania e ser atrelada à outra nação conquistadora como nação escrava. Então, era muito importante ter muitos filhos mesmo naquela época. Né? Então, a promessa aqui, seja das flechas enchendo a aljava, seja dos rebentos da oliveira, traz essa ideia de bênção futura envolvendo muitos filhos. Então, ainda nos comentários, falando aqui sobre essa imagem aqui que você pode ver, né? Brasil e Israel. Você vai ver o porquê. Nos versículos 5 e 6, fechando o salmo, portanto, temos agora o horizonte mais largo da bênção, o horizonte nacional. Então, você pode perceber claramente aqui que o homem começa sendo abençoado no contexto de aliança, individualmente. Essa bênção se expande para a família, portanto, alcança uma amplitude familiar, mas ainda local para ele. E agora temos os últimos 2 versículos, a dimensão nacional, a bênção numa amplitude maior, o horizonte mais largo, como aparece aqui. Né? Ou seja, se a piedade pode ser por demais individualista e uma família por demais fechada em si mesma, a estrofe final do Salmo 128 cuida desses 2 perigos, ou seja, ela trata da bênção de modo nacional. Sião, onde os fiéis se reúnem, é onde tu, o indivíduo, pode achar uma bênção. E o futuro da sua família está ligado ao bem-estar de Sião e com o de Israel. Ou seja, quais são os estágios da bênção divina? Deus abençoa primeiro o indivíduo. Esse indivíduo feliz, completo, também vive no contexto de família feliz e completa. Então esse homem feliz está formando um núcleo familiar feliz. Vários núcleos familiares felizes formam uma nação completamente feliz. Por isso que o outro salmo diz, né, bem-aventurado, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, em que coloca Deus como Senhor, ou seja, a nação inteira ter o Deus como Senhor, dela como nação, e essa bênção toda era alcançada como? Através, inicialmente, do indivíduo. O indivíduo é abençoado, ele tem uma família abençoada, e várias famílias abençoadas formam uma nação abençoada. Entende por que Satanás tem tanta gana para atacar nossa família? Porque o nosso projeto familiar faz parte desse projeto maior de bênção nacional e até internacional. Né? Uma família inteira, imagina uma nação inteira, sendo serva de Deus e sendo abençoada claramente por Deus, sem sombra de dúvida, serve de exemplo e também de bênção para as outras nações. Serve de farol, serve de luz para as outras nações, até pagãs. Né? E serve de testemunho também das bênçãos do Senhor para esses povos pagãos. No Novo Testamento há o que talvez seja um eco da exclamação final, paz sobre Israel. Né? Em Gálatas 6,16,
aparece esse eco, né, sobre a paz. Não vou abrir aqui, porque o nosso tempo já está estourando quase, mas você pode perceber que em casa, depois com calma, Gálatas 6,16 fala sobre paz. Né? Ali não é uma frase vazia. Resume a preocupação urgente de Paulo no sentido de o povo de Deus não erguer barreiras entre si, mostrando-se, pelo contrário, verdadeiros cidadãos da Jerusalém lá de cima, né? Jerusalém. Aliás, Jerusalém em hebraico é cidade da paz, tá bom? Muito bem. A metrópole de todos nós, né? Que é a metrópole celestial. Esta continua sendo uma oração digna de ser ecoada, sim. Precisamos orar pela paz, não apenas de Israel, que era a nação do salmista, portanto ele orava pela sua própria nação. Nós também devemos orar pela nação de Israel, no sentido de que ela é o foco das bênçãos de Deus para o mundo inteiro. Então, precisamos sim ver com carinho o nosso relacionamento, inclusive com o povo de Deus, o povo de Israel. Mas também trazer para a nossa própria experiência. A bênção aqui também acontece para a nossa nação. Não é? Temos que orar para a nossa nação, especialmente nesse ano, 2022, um ano bastante difícil em termos de política, um ano muito controverso, não é mesmo? Está uma eleição polarizada que vai acontecer em outubro desse ano. Você e eu, como servos de Deus, temos que orar pela nossa nação. Há muito em jogo nessas eleições, tá bom? O futuro da nossa nação nunca esteve tão dependente das bênçãos de Deus em primeiro lugar e depois também do modo como nós agimos com convicção e com responsabilidade, né, nesse período de escolha de novos líderes para a nossa nação. Então, temos que levar a sério, temos que orar. Orar e estudar bem também, né, para que saibamos votar certo no início de outubro, no dia das eleições. Então, essa aqui é a bibliografia do que estudamos, do que usamos para preparar esse material, não é? Você pode também adquirir, né? Você pode perceber que eu usei aqui meu livro, A Ética do Casamento Judaico, ok? Muito bem, terminamos aqui a exposição, deixa eu tirar aqui, né, a nossa tela. Muito bem, agora estamos aqui abertos para conversar nessa fase final aqui com o pastor Aderson. Joia, meus amigos. Bom dia aí, os que chegaram depois, como a Lorena. Eu estou aqui um pouquinho sem graça, porque de vez em quando vocês vão ouvir um barulho. É que nos fundos de onde eu moro, tem um depósito de material, então eles estão passando por revitalização, né? O piso era chão batido, agora eles estão colocando aí uma espécie de bloquete. Então, eles estão passando a máquina, então a máquina de vez em quando faz aquele barulhão. Mas aí, algum irmão tem alguma pergunta? Enquanto você se prepara aí para fazer sua pergunta, caso as tenha, pode fazer aí mesmo no chat. Eu achei muito interessante algumas colocações que o pastor Davidson nos fez, e eu vou chamar, como sempre, eu vou chamar de pepita de ouro, é que todos nós buscamos por felicidade, não é verdade? E todo cristão também quer ser abençoado enquanto família e etc. Em todas as dimensões, podemos dizer assim. E aí, quando a gente olha para aquilo que ele comentou hoje e a ideia que ele foi construindo com base na Bíblia, tanto na semana passada quanto essa, é de que o homem ele só vai ser abençoado se ele estiver em aliança com Deus. Perfeito. Não existe outra possibilidade de ser abençoado. Eu vou até acrescentar algumas outras palavras, como ser próspero, como ser bem-sucedido. E quando eu falo ser próspero, eu não estou olhando apenas pelo viés de bens materiais, mas de uma forma plena, né? Então tem a ver aí com entrar em aliança com Deus, estar em aliança com Deus, e essa aliança deve ser refletida através da obediência. É isso mesmo, pastor Davis? Isso, então é esse jogo, né? Porque não é, por exemplo, o Estado ou o país trazendo bênção para o indivíduo, é o contrário. O indivíduo é abençoado no seu relacionamento com Deus,
Essa bênção se reflete no âmbito mais interior dele, que é a família, e várias famílias abençoadas formam uma nação inteira abençoada. Então, parte do indivíduo e chega até a nação. E não o contrário, né? Como algumas pessoas acham, né? Que a nação que tem que ser abençoadora e ela alcança o indivíduo com o estado gordo, o estado, né, rico, cheio de dinheiro. Não é esse o objetivo bíblico, entendeu? É o contrário. Deus abençoa o indivíduo que está em relacionamento com ele abençoa a família, e a família abençoada forma, várias famílias abençoadas formam uma nação abençoada. Bacana, bacana. Se por um lado tu está aí falando do homem, dentro da própria exposição do pastor Davidson, ele também, e aí eu queria que ele pudesse aprofundar um pouco mais, se fosse possível, a questão da mulher, porque eu percebi assim, papéis e responsabilidades muito bem definidos, né? No Isso. sentido de o homem tem que entrar com aliança, embora a mulher também precise estar em aliança, mas ele Tem, fala claro, a todo mundo, a respeito da família inteira. mulher como videira, né, exatamente. Fala um pouquinho mais sobre isso, querido. Sim, o papel da mulher na época bíblica, que a gente vai trabalhar com mais cuidado quando formos entrar na próxima semana, no livro mesmo propriamente dito, né? No livro aqui, Ética do Casamento Judaico, a gente vai falar, tem um capítulo inteiro só sobre a posição da mulher, tá? Na sociedade bíblica antiga. Mas posso dar uma palhinha assim, né? A mulher, ela era feliz, era contada como feliz e também abençoadora do seu lar e do seu casamento, né? Quando ela dava muitos filhos para o marido, especialmente se fossem filhos homens, que a contagem era melhor, por quê? Porque tinha um contexto, era um contexto de guerra. As nações estavam sempre tentando expandir e alcançando outras nações como escravas, né? Como nações escravas. Então, era muito importante ter mais filhos homens, muitos filhos homens, para poder serem soldados. Mulheres da época não lutavam nas guerras. Mulheres ficavam em casa, preservando a família, enquanto o homem estava lá lutando. Desde muito jovem, ele era preparado para lutar nessas batalhas, né, antigas. Então, é por isso que se tinha esse valor da mulher estar em casa, estar cuidando da família, e caso o homem morresse na guerra, ela ficaria em situação difícil, né? Mas ela, se tivesse filhos, especialmente filhos homens ainda criança, ela pelo menos tinha esperança de no futuro ser amparada pelo filho, né? Caso isso não acontecesse, ela tinha que voltar para a casa dos pais, para a família de origem. Caso a família tivesse também morrido ou não quisesse abençoar essa mulher viúva, ela, em uma situação muito extrema, ela passava fome e até se tornaria prostituta, ou mendiga ou prostituta. Muitas prostitutas na época bíblica se tornavam por situações assim de tragédias familiares, e ela não teve outra opção a não ser fazer isso. Mas é claro, também tinha, assim como hoje, né, também tem aquela que tem esse tipo de vida por opção, né? Porque é promíscua mesmo, tem a mente já promíscua e acaba sendo mulheres assim, né? O que é claro que tem que fazer a diferenciação, que é muito diferente da mulher hoje, que é mais independente. Não quer dizer que ela esteja contra Deus por estar sendo um pouco mais independente. Não, não é isso. Não é esse o foco, tá? Ninguém aqui quer reverter algumas conquistas positivas até do movimento feminista. Ninguém quer reverter isso, tá? Eu estou dizendo que não é bênção. É bênção sim para a mulher. Só que, ao mesmo tempo, se a mulher não tiver controle sobre esse tipo de a liberdade que ela conquistou, né, no mundo ocidental, ela pode também ter problemas até na sua própria saúde, né? Ela pode querer abraçar mais do que aguenta e pode ter problemas psicológicos na sua saúde física até. Pode adquirir uma estafa, uma depressão profunda. Tudo isso a mulher estava um tanto quanto aparentemente preservada nesse modelo mais antigo, né, mais clássico da mulher que cuida da família e que entende o seu papel dentro da própria família, né? É um modelo clássico, a gente precisa entender que os princípios ainda permanecem. O papel da mulher, o princípio principal do papel da mulher é cuidar da família. Se ela consegue cuidar da família bem, cuidar do marido bem e ainda se realizar profissionalmente fora de casa,
sem ter prejuízo em nenhum lado, ok, ela pode ser feliz assim, né? Mas se não consegue, ela precisa ajustar os valores, colocar na balança, né? O homem também, não é só a mulher, o homem também, né? O homem que é muito realizado profissionalmente, mas do ponto de vista familiar e nos seus próprios relacionamentos, se ele não consegue ser feliz assim, ele também vai ter problema também na sua saúde até, né? Então, veja que a Bíblia é muito sábia. Ela sempre nos orienta a buscar o equilíbrio, cada um cumprindo bem o seu papel. Verdade, interessante, né? Que aí você já faz lá as suas considerações finais, é que quando há o equilíbrio, se na separação os filhos sofrem, quando há o equilíbrio, os filhos são beneficiados, Então, é isso aí. né? Eles são beneficiados, porque eles vão querer eles vão querer formar uma família. A ideia de família que eles vão querer desenvolver é aquelas que eles estão vivenciando no presente momento. Daí, então, grande é a nossa responsabilidade enquanto pais, né? Para, de fato, estar em aliança com Deus, ser obediente a Deus, para que nas dinâmicas da vida, né, que a vida nos proporciona, a gente consiga manter o que você falou muito bem, que é o equilíbrio, que vai não só abençoar quem está fora, mas começa abençoando quem está dentro. Né? Quem está dentro, eu acho que é o protótipo, se é que eu posso usar essa palavra. Isso Bacana, aí. bacana. Queridos, olha, a gente está encerrando aí, não vi nenhuma pergunta aqui no chat, mas semana que vem, se Deus quiser, nós voltamos e o pastor Davidson vai aprofundar. Eu quero te fazer então um desafio. Você pode revisitar aí a nossa página, rever lá, né, a aula anterior e até mesmo para você vir com as suas perguntas. Segundo desafio, eu vou pedir para o pastor Davis, eu esqueci de pegar o meu, mostrar novamente aí o livro que está sendo a base. Eu quero te desafiar a ter acesso a esse livro, a adquirir esse livro, né? Porque aí você vai ter insumos suficientes, não só caso você queira fazer pergunta aqui com o intuito de esclarecimento, mas também para você visitar no dia a dia, para saber qual a melhor maneira de poder proceder, o que a Bíblia está dizendo e assim por diante, porque vocês já perceberam que o livro do pastor Davidson ele é bom porque tem também textos bíblicos, não foi algo escrito aí por cabeça, não é algo teórico, não, tem fundamentação bíblica, ok? E aí, pastor Davidson, como é que a pessoa faz então para adquirir o seu livro? Isso, para adquirir tanto o livro do Salmo 23, né, que nós já trabalhamos, quanto o livro atual, que é o livro Ética do Casamento Judaico, você pode adquirir fazendo contato comigo, né? Tem as minhas redes sociais, tem o meu WhatsApp, que você pode fazer contato aqui no Rio de Janeiro, é 021 998 58 5402. Vou repetir, 021 998 58 5402. Você pode fazer o contato pelo WhatsApp, eu vou te explicar ali, falar de valores e vamos fechar ali a venda do livro. Você vai receber na sua casa pelos correios e você vai ver como vai enriquecer a sua vida, né, a leitura desses meus livros. E aí você que mora aqui em Aracruz, se quiser também, ou no Espírito Santo, se quiser, faça contato aí comigo, né, que a gente arruma um jeito aí de fazer com que esse livro chegue. Volta e meia eu tenho ido lá no Rio, e aí já vou rapidamente as minhas últimas palavras, eu prometo. Agora em julho, semana que vem, algumas pessoas, alguns amigos estarão vindo do Rio de Janeiro para cá, para o Espírito Santo, para o projeto Nilson Braga. Então, se você quiser adquirir, já faça logo o seu pedido, que a gente consegue fazer com que os amigos que aqui virão, eles tragam aí, você não vai nem pagar frete. Ó que maravilha. Que benção, E vai né? chegar muito antes, né? Vai chegar antes, isso aí. Entendeu? Então fica aí, eu coloquei o telefone do Davidson ali, 998-58-5402. Ok? Acho que é isso aí, não é, pastor Davidson? Isso aí, perfeito. Semana que vem, se Deus permitir, vamos entrar propriamente, vou colocar aqui na tela o livro, né? E a gente vai trabalhar propriamente, diretamente no livro, as informações.
Eu já tenho o meu. Só falta Amém. você adquirir o seu. Pastor Davidson, obrigado mais uma vez. Deus continue te abençoando, bem Amém. como a sua esposa, Márcia. Quero pedir a Obrigado. gentileza que você esteja encerrando, fazendo então as considerações finais e orando, tá bom? Amém. Obrigado a todos, Deus abençoe, tá bom? E se Deus quiser, semana que vem estamos aí. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de estar aqui, ó Pai, em mais um estudo. Agora fechando, ó Pai, tudo o que nós pudemos perceber no Salmo 128, a bênção que foi, ó Pai, entendermos os princípios bíblicos que envolvem a vida familiar, no modelo bíblico, modelo antigo, e também o quanto podemos trazer para nós hoje esse modelo adaptado à nossa realidade no século XXI, no mundo ocidental. Nós te exaltamos por este privilégio, por essa bênção. Pedimos a tua graça renovada sobre nós para todo o restante dessa semana. E se tu permitires, ó Pai, na próxima quarta-feira, estaremos aqui trazendo ainda mais conteúdo bíblico para abençoar as vidas. Então, cuida de todos nós, assim te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, amém. Queridos, até então, amanhã nós teremos Manhã com Deus, a partir das 7 horas da manhã, na sexta-feira também. E na próxima quarta-feira, o pastor Davidson estará conosco mais uma vez. Quero te incentivar a compartilhar essa live e a trazer um amigo virtual. Olha aí, hein? Traga um amigo virtual para participar aí dessa live. Um grande beijo. Tchau, tchau. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.